O fim de tarde no camping Pedra Negra era sufocante. O ar, denso e quente, mal permitia a respiração fácil. O calor abafado parecia pesar sobre cada um de nós. Ao redor, as árvores retorcidas lançavam sombras longas, e o silêncio, repentino, caía quando os pássaros cessaram seus cantos, como se a floresta inteira prendesse o fôlego. Ao largar minhas mochilas no círculo improvisado que formamos, ouvi as palavras de Lívio, nosso amigo sempre extrovertido e cético. Relaxa, aqui é só mato, nem sinal tem. Ótimo para detox. Ele tentava aliviar a tensão que começava a se espalhar entre nós. Mas Karim, sempre introspectiva e em sintonia com as coisas inexplicáveis, murmurou para Bruna, a sensível que agora permanecia inquieta e com os olhos fixos nas sombras da mata. Você sente esse cheiro? Terra molhada, mas parece sangrar. Era difícil ignorar a inquietação que essa simples frase trouxe, um pressentimento estranho que nos envolvia. Zé Carlos, ex-militar e sempre pragmático, montava-se essa barraca com precisão, menos emotivo que o restante de nós. Não viaja, Karim. Estamos a 20 quilômetros da cidade. Pior que onça, só mosquitos. Mas Tiago, nosso piadista que escondia seus medos atrás das risadas, deu uma risada nervosa e perguntou se onça assobiava no escuro. O humor dissolveu por alguns segundos o temor crescente, só para sermos brutalmente lembrados de que um pássaro bateu as asas e, assustado, fugiu do local, quebrando o silêncio denso da floresta. Mais tarde, diante da fogueira, as brasas estalavam como pequenos trovões abafados. O suor escorria pela pele, enquanto o calor noturno seguia sufocante. Karina distribuiu pratos com comida enlatada, e os murmúrios distantes dos animais aumentavam a sensação de isolamento. Esther, sempre irônica e atenta aos detalhes, falou sobre a velha placa na trilha. Proibido acampar, Decreto 1931. Quem se importava com avisos tão antigos? Mas a atmosfera escurecia a cada palavra. Bruna tentou ignorar, mas os tremores não davam trégua. Lívio riu da lenda local, descartando as histórias de caçadores desaparecidos. Era só papo para assustar curiosos. Mas Karim compartilhou seu conhecimento do ciclo lunar da colheita, quando as almas vagueiam entre os vivos e a terra não aceita sangue derramado aqui. O tom espiritual da fala se chocava com o ceticismo de Tiago, que tentou minimizar a situação com uma risada nervosa, dizendo que nossas belas férias tinham uma pitada de mistério. Então, do nada, uivos graves ecoaram nas montanhas, interrompendo tudo. O silêncio que se seguiu esmagava, pesado e esmagador. Zé Carlos pegou seu canivete e, com voz firme, tentou tranquilizar. Só coiotes. Mas ninguém ali estava convencido. Na madrugada, acordei suada, com o coração martelando no peito. Algo se mexia entre as árvores, passos lentos, úmidos, como alguém pisando em lama apodrecida. A sensação da floresta se tornou palpável e ameaçadora. Então, ouvi a voz sussurrada, distorcida, carregada pela névoa. Voltem, sigam a trilha, voltem para a estrada. Esther acordou assustada e me perguntou se eu tinha feito aquilo, como se eu pudesse omitir o que acabara de ouvir. Chorei, tensa, sabendo que aquilo vinha de fora, de algo tão antigo e terrível quanto a própria terra. Ao amanhecer, encontramos pegadas ao redor da barraca. Grandes, largas, quase humanas demais, mas com dedos alongados e afundados demais para qualquer criatura conhecida. Zé Carlos avaliou as marcas e disse que aquilo não podia ser uma brincadeira. Era impossível. Como alguém teria feito aquilo à noite sem que ouvíssemos? Tiago soa frio pelo medo crescente e sugeriu que voltássemos para a cidade. Karim, tocando o solo, sentiu algo podre. A terra estava doente, querendo que partíssemos. Foi então que Bruna, pálida, ergueu a camiseta
e revelou pequenas marcas finas e avermelhadas, como garras invisíveis que haviam tocado sua pele sem seu conhecimento. Mais tarde, diante da encruzilhada nas trilhas, o dilema era claro. Uma via nos guiava para o vilarejo, a outra desaparecia sob uma densa névoa e galhos secos, como se a floresta rejeitasse aquele caminho. Zé Carlos insistiu na rota oficial. Carim avisou sobre o odor putrefato da trilha desconhecida, um cheiro de morte. Lívio tentou trazer uma decisão racional, mas a hesitação pairava no ar. Esther finalmente quebrou em lágrimas e Tiago ficou paralisado. Decidimos seguir pela trilha sinalizada, mas Bruna hesitou, olhando para Saurievo, onde, em um instante cruel, algo com ossos e chifres nos observava. No meio-dia, o calor parecia tornar tudo irreal. O chão ondulava, vozes distorcidas ecoavam entre as árvores, repetindo conversas que jamais tivemos, sussurros em línguas perdidas pelo tempo. Esther, suada e desorientada, perguntou por que sentimos que já estivemos ali antes. Zé Carlos ordenou que continuássemos, que ninguém se dispersasse, mas a inquietação crescia como uma tempestade. Encontramos uma árvore marcada por trapos vermelhos, fotos de desaparecidos penduradas como troféus amaldiçoados. O cheiro de carne podre se misturava a um aroma químico e doce, repugnante e hipnotizante, que fazia o chão pulsar sob nossos pés, como se o próprio solo estivesse vivo e faminto pelas nossas almas. Carim, com os olhos vidrados, disse que alguém havia feito oferendas ali. Bruna tocou um dos retratos e o silêncio ao nosso redor foi preenchido por vozes em uníssono. Aceitamos sua troca. Foi o começo do nosso mergulho na loucura. O tempo pareceu se dobrar como uma folha negra que nos engoliu em uma névoa opaca e irreal. Nossos corpos olharam para si mesmos, multiplicando-se, distorcendo-se nas árvores, numa dança macabra de corpos fantasmas. Vocês podiam ouvir os gritos de Lívio, olhos vermelhos, desesperado. Isso não é real. Estamos vivos. Eu o vi transformado, como se sua alma se fragmentasse ao redor da floresta. Tiago recuava no tempo, se vendo criança, perdida e chamando por sua mãe, que nunca respondia. Esther era puxada por vozes infantis, rostos de irmãos desaparecidos surgiam de sombras macabras. Zé Carlos, tomado pelo terror animalesco, babava e sussurrava que a criatura queria a culpa, nossa culpa, para nos prender. Então, isolados em clareiras diferentes, cada um de nós viu diante de si uma forma imensa. Um corpo feito de ossos, dentes afiados, olhos ocos que sorriam em suas cavidades negras e galhadas que pareciam chamas comprometendo a escuridão. Essa entidade nos julgava, e o coro horrendo das crianças eternas entoava: cá devem ficar os que ouvem os mortos. No crepúsculo, quando a luz se esvaiu tão rápido que parecia que a noite caía sobre nós, como uma tampa pesadíssima, nos reencontramos sujos, feridos e amedrontados. O tempo parecia se transferir em espiral. A floresta girava, nos desorientando por completo, como se estivéssemos presos em um pesadelo vivo. À nossa frente, um altar antigo emergia da terra, coberto por caveiras humanas e ídolos rústicos de madeira. A figura monstruosa apareceu atrás de nós, seus olhos vazios queimando em um fogo escuro. Carim falou com uma voz trêmula: é o guardião. Só podemos escapar se deixarmos alguém. Zé Carlos, já quebrado, encarou os outros e sentenciou: um de nós é a oferenda. O silêncio que caiu após essas palavras foi aterrador. Entre olhares desesperados, medo que se tornava pânico, Bruna implorou por outra saída. Não, tem que haver outro jeito. Mas foi tudo em vão. Tiago saiu correndo e, frenético, Esther tentou segui-lo, mas os dois foram engolidos por uma névoa etérea, desfazendo-se em cinzas que o vento carregou para longe.
Eu gritei até não poder mais, aferrando-me ao chão frio e úmido, enquanto aquela criatura sem boca sorria com seu vazio negro e se aproximava lentamente do que restava do nosso grupo. Quando finalmente acordei, estava sozinha. Minhas roupas rasgadas, pele grudada com lama e sangue seco. Com dificuldade, subi pelo leito da trilha, até que a visão de uma estrada vazia me chocou. O sol não nascia. Havia apenas um brilho branco e perpétuo, cruel e irreal. Ao olhar para trás, vi marcas ensanguentadas na terra, e minha sombra não parecia mais humana. Vi, em um reflexo distorcido numa poça escura, a criatura dentro de mim sorrindo. E os sussurros voltavam, infinitos, consumindo minha sanidade, enquanto eu percebia que o horror nunca terminaria. E assim, o pesadelo continuava,